esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce, e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes, que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra, usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Acolhendo essa palavra de Deus como semente que o Cristo semeou em nós, peçamos que o Espírito Santo faça essa semente crescer em nós, produzir frutos em nós. Rezemos no silêncio, invocando o auxílio do Divino Espírito Santo. Amém. Queridas irmãs e irmãos, o Senhor nos reúne, dirige para nós a sua palavra, semeia a sua palavra como semente boa, e é preciso que o nosso coração seja terra boa, senão essa semente não vai vingar e produzir frutos. Nós estamos nesse tempo acompanhando a leitura do Evangelho de Marcos. Domingo passado nós fomos para casa exortados por Jesus, convocados por Jesus a ter nele a profissão de fé, que ele é o Filho de Deus e é por meio do Espírito Santo que ele age. Havia gente que via Jesus e escutava Jesus e dizia que é pelo espírito de Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele realizava as coisas que realizava. Ele chamou a gente a crer nele e a permitir que o reino de Deus, que se opõe e vence o reino das potências do mal, que nós acolhamos esse reino. Talvez alguém tenha saído da igreja domingo passado pensando assim: mas Jesus veio, ele realiza tanta coisa, tanta proeza, mas eu não vejo isso no mundo. O mundo parece tão tomado de ferida, de pecado, de tristeza, de mentira, de corrupção, de infidelidade, de sofrimento, de morte. Cadê esse reino de Deus?
Cadê esse reinado de Cristo que começou? Esse reino de Cristo a gente só pode enxergá-lo com o olhar apurado da fé. E é disso que a palavra de Deus hoje fala. Tomem comigo o Evangelho, o número 9. Marcos capítulo 4, versículo 26 a 34. A vocês, pais e mães de crianças, que têm muita dificuldade e é difícil falar para as crianças sobre o que é esse reino de Deus, o bem, o projeto de Deus e o que são essas forças do mal no mundo, essas forças do pecado no mundo. O Evangelho de hoje capacita você, pai e mãe, a dar conta de dar uma catequese substanciosa para as crianças. Tomem lá comigo. Naquele tempo, Jesus disse à multidão. Ele está ensinando, portanto, para a multidão. A multidão era aquele povo que estava apinhado ao redor da casa dele, que nem o pai, nem a mãe, nem os irmãos podiam entrar. Lembram? A família achava que ele estava doido, queriam prendê-lo. As autoridades de Jerusalém achavam que ele estava possuído pelo espírito do demônio. E ele está pregando para a multidão. Vamos ver o que ele prega? O reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas Então, o reino de Deus é como alguém que espalha semente. Ele vai dormir, acorda, noite e dia, a semente vai germinando, ele que semeou nem sabe como é que isso acontece. O reino de Deus, aquele que Jesus anuncia, que vence e derrota as potências do reino do mal, esse reino ele vai se manifestando em nosso meio de uma maneira que nós não damos conta muito bem de entender como é que ele acontece. Nós somos pequenos, nós somos fracos, nós somos limitados para alcançar com a nossa compreensão esse reino que vai alastrando e acontecendo. Esse reino não é matemática, não é estratégia de mercado, não é dinheiro emprestado a juro do agiota, que sabe quanto entregou e quanto vai receber. Esse reino é uma realidade que quem semeou não sabe nem como é que isso acontece. Ele semeia, vai dormir, acorda, noite e dia, a semente brota, dá folha, depois vem a espiga, depois vem o grão. Versículo 28. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, por fim os grãos que enchem a espiga. Continua. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. A ação do homem é semear e colher. Entre a semeadura e a colheita, há um tempo que não depende da ação do homem. Aqui nós estamos falando da terra de Jesus, onde chove pouco, onde se plantava, onde quase não há sementes de praga como aqui na nossa terra. Aqui na nossa terra tem que plantar e capinar muita coisa, não é? Lá na terra de Jesus é uma terra de deserto e semideserto, então não tem tanta variedade de praga na terra boa como tem a nossa aqui. Plantava e ia embora, no tempo da colheita voltava, estava lá uma praguinha ou outra. Apenas na região do Vale do Jordão, mais próximo do rio, é que tem um pouco mais de praga. Mas na maioria do país, da terra de Jesus, era assim, é assim até hoje. O povo planta e não tem praga nenhuma, não é? Então, é diferente do nosso cuidar da terra. A maioria de nós aqui viemos embora da roça
porque a gente não aguentava aquela sofreguidão de ter que capinar e cuidar da roça, não é? Se fosse só plantar e colher, estava bom. O importante é compreender que essa parábola tem duas coisas fundamentais: a ação de Deus e a ação nossa. O reino de Deus, a vontade de Deus, o plano de Deus acontecendo em nossa vida supõe duas coisas: a ação de Deus e a ação nossa. Embora a nossa ação seja quase insignificante, semear, esperar, brotar, crescer, dar folha, dar espiga, dar grão, madurar e depois a gente vem e colhe. Mas o reino de Deus, para ele acontecer, e ele só acontece mediante a nossa participação, ainda que ela seja pequena, ainda que ela seja quase imperceptível. Eu vou lá, semeio, vou dormir, toco a minha vida, depois eu venho colher. Nós queremos o reino de Deus atuando em nossa vida, mas nós não sabemos muito bem como semear e o que semear. Para nós, muitas vezes o semear não passa de ter fé, de ter confiança que Deus vai fazer realizar o meu sonho, a minha vontade. Na maioria das vezes, a nossa compreensão de que o reino de Deus em nossa vida se trata de Deus. Jesus veio para fazer a nossa vontade, e Jesus não veio para fazer a nossa vontade. Ele veio para fazer a vontade do Pai, que é nos salvar. Na pregação de hoje em dia, nas igrejas, no canal de televisão e de rádio, que você escutar a pregação de muitos dos padres e pastores, vai ficar compreendido que Jesus veio para fazer a nossa vontade, e não foi. Ele é um semeador. A ação de Deus, a vontade de Deus é muito diferente da ação nossa. A nossa é semear, mas a de Deus é garantir que a colheita aconteça. Nós não temos condições de garantir que a colheita aconteça. Isso é obra de Deus. Ontem eu estava lendo os estudos do IBGE, que existe mais ou menos 50 milhões de jovens entre 15 e 29 anos no Brasil. Em algumas regiões do Brasil, quase metade desses jovens entre 15 e 29 anos, de 50 milhões de jovens, chega a 37%. Imagine um país em que, na idade mais fecunda da vida, entre 15 e 29 anos, de cada 100 jovens no Brasil, nesses 50 milhões, 37, beirando 40, dependendo da região, fazem parte do grupo do nem estuda e nem trabalha. Não é grave isso? Não é grave não? Quer dizer, um marmanjo que está com 29 anos e nem estuda, ou uma marmanja que está com 25 anos e nem estuda nem trabalha, vai colher o quê? Se fica na maioria das vezes, e aqui vou apelar com nós velho e nós véia, e aqui tem um erro muito grande de nós mais velhos, que é pegar a aposentadoria nossa e bancar os jovens vagabundos. Tem um erro muito grande de nós mais velhos aqui na forma errada de tratar os novos. Tem muita gente nova que não trabalha porque a aposentadoria do velho, da véia, do vô, da avó, do pai e da mãe sustenta o marmanjo. Não tem não? Outros não trabalham, não semeiam, não derramam o suor, não colhem, porque não semeiam, porque ficam de braços cruzados esperando o Renda Cidadã, o Bolsa Escola, mas nem vai na sala de aula. Eu tenho um casal de amigos muito queridos que trabalham no banco, e eles dizem que tem famílias que eles vão no banco atendendo as mesmas pessoas, tem famílias que eles fizeram para me ajudar a entender o problema do Brasil,
escutando as minhas pregações, eles começaram a fazer um levantamento. Tem família que vai lá no banco para retirar os benefícios sociais do governo que tira. Tem família que pega 1.200, 1.300. Eles disseram que tem família que chega a pegar R$1.700 em benefícios do governo. Vai precisar trabalhar para ganhar salário mínimo? À toa, sem semear nada. E o problema mais grave, se nós já estamos completando aí 12 para 15 anos desses benefícios do governo, nós estamos convivendo com uma geração de meninas e meninos, rapazes e moças, de 15, 16, 17, 18 anos, que passaram a vida inteira sem ver o pai e a mãe derramar uma gota de suor, só ficar esperando o dia de ir lá no banco e tirar o benefício do governo. Olha a gravidade. Nós estamos convivendo com a meninada que nunca viu um pai e uma mãe derramar uma gota de suor. O reino de Deus é como quando alguém espalha semente. Depois vai, dorme, a semente cresce, depois no tempo da colheita vem e colhe. O problema é que nós estamos vivendo num tempo de gente que não semeia e colhe. Por isso, nós não entendemos as chagas, as feridas gravíssimas da nossa sociedade. Uma sociedade machucada e ferida com o desejo das coisas da bênção de Deus, mas uma sociedade que não vive a obediência no plano de Deus. Eu falava há uns domingos atrás aqui, não é? Para muitos de nós, vereador bom é o que dá lanche no velório, e não o que garante as escolas, o salário dos professores, os postos de saúde, os salários dos servidores públicos da saúde, que vivem uma situação horrorosa de condições de trabalho. Então, nós criamos uma sociedade de parasitas, em que as nossas lideranças são escolhidas por nós para nos deixar parasitas do vô, da avó, do aposentado, do governo. E aí, nós temos uma segurança: não vai haver colheita. Versículo 30, pegue lá comigo. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que para representá-lo? Versículo 31, toda a igreja comigo, bem bonito, porque o que vem agora é uma historinha linda. O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce, e se torna maior que todas as hortaliças, e se estende ramos tão grandes, que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. O reino de Deus é como um grão de mostarda que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce. O reino de Deus supõe alguém semeando. O reino de Deus supõe um pai e uma mãe educando filhos na semeadura. Nós mais velhos, a turma que tem mais de 40 ou mais de 50 comigo, sabe que quando a gente tinha 12, 13 anos, o pai e a mãe, os tios, tudo falava: essa menina, esse menino tem habilidade para tal coisa, não é? Essa menina, esse menino tem jeito para tal coisa, tal profissão, tal serviço, tal... Ou no meu caso, meu pai falava: esse menino não tem jeito para a roça, tem que mandar para a cidade para estudar, não é? Porque eu era ruim de enxada demais da conta. Mas os pais percebiam, e os pais começavam a colocar o filho num ambiente das possibilidades dele, porque com 12 anos, com 9 anos, com 10 anos, um pai e uma mãe já tinha passado o pente fino pelo comportamento do filho, da filha, e sabia que rumo ele teria na vida.
Hoje, repito, nós temos no Brasil aproximadamente entre 16 e 17 milhões de brasileiros entre 15 e 29 anos que nem estuda nem trabalha. Gente, 17 milhões é a população de Goiás 3 vezes. Você imagina o estado de Goiás, 3 estados de Goiás, todo mundo de braço cruzado sem semear. Vai dar resultado? Vai dar colheita? Quem semeia na nossa cultura e na nossa sociedade são os candidatos prometendo que vai dar os trem para nós. Quem semeia são os candidatos, não somos nós que semeamos. A nossa semeadura supõe, olha aqui, o que Jesus está querendo dizer. Vem cá, Marcos. Vem cá, Carlos. Natan, vem aqui. A nossa semeadura supõe. Vocês estão vendo? Tem que ser bom demais das vistas, não é? O que vocês estão vendo naquela folha? Nada. Desce, vai lá perto do povo. Desce, Carlos. Vai lá. Vai, Natan. No meio do povo, no corredor central aí. Ali. Mostra para o povo. O que vocês estão vendo? Vai, Natan. Vai. Vai para o fundo. Mostra para o povo. Isso, Carlos. Vai lá para o fundo, Marcos. Uma sementinha. É grande. Hã? Passa por aqui, Natan. Mostra para os meninos aqui. É bom criança ver. Você já viu semente de mostarda? Mas é nunca, né? Já viu semente de mostarda? Nem agora. Então vem cá. Passa o dedo na semente de mostarda para você ver que tamanho que ela é. O que Jesus está querendo dizer para nós da semente de mostarda? É a menor de todas as sementes. A gente poderia dizer assim, é um salário mínimo, pequenininho, quase não dá para ver. Mas sem um salário mínimo é pior. Eu encontro jovens que dizem assim, jovem não, homem velho, mulher velha, falando para mim que está à toa há 2 anos, há 3 anos, porque não compensa trabalhar, todo emprego que arruma é para arrumar salário, ganhar um salário mínimo. E eu pergunto, mas você sabe mesmo fazer o quê? Aí cai a qualidade da convicção. Padre, mas o que eu vou fazer com o salário mínimo? Eu falo, provavelmente você vive do salário mínimo da aposentadoria de alguém. Um salário mínimo dá para bancar você e um punhado na sua casa. Por que não dá para bancar você, diacho? Eu costumo ser meio bruto, ou bruto e meio, para falar desse assunto, quando eu digo assim para as pessoas, olha, se for para ganhar um salário mínimo, trabalha. Se for para ganhar metade do salário mínimo, trabalha. Se for para ganhar só R$1 do salário mínimo, trabalha. E se for preciso pagar para trabalhar, trabalha, mas não fica à toa. Porque homem e mulher à toa é uma desgraça para o mundo e para si mesmo. Nós temos que acreditar no poder da semente de mostarda na coisa pequenininha. Nós temos que acreditar no poder de uma gotinha de suor pequenininha desse tamanho. Derrama, trabalha. O reino de Deus supõe a gente semear, ainda que seja a menor semente. Mas não tenhamos medo da pequenez do que nós temos para oferecer. A grandeza é de Deus, a pequenez é nossa. Não tenhamos medo dela, semeemos. Quando ela cresce, é tão bonita essa poesia que Jesus faz, não é? Leia de novo comigo agora o versículo 31. Para as crianças isso é tão importante. Vocês, pais e mães, deveriam arrumar uma semente de mostarda essa semana e passar a semana inteira fazendo oração com essa sementinha de mostarda e dizendo para as crianças o poder das pequeninas ações, o poder dos pequenos gestos, mas o poder de fazer algum trem e não fazer parte do grupo dos nem estuda e nem trabalha, dos que nem presta para nada e nem presta para nada. Leia o versículo 31 comigo, bem bonito agora. O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Continua, quando é semeado, cresce e se torna maior que todas as hortaliças da terra, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra.
Crianças, olhe para cá. Eu tentei achar ali na feira, mas ainda não tinha chegado, folha de mostarda. A folha de mostarda, um pé de mostarda bem tratado e bem cuidado, dá folha do tamanho dessa folha aqui, até maior, não é? Tem umas folhas de mostarda gigantescas assim. E ela cresce, fica dessa altura, estende ramos, dá uma flor linda, amarela. O reino de Deus é como alguém que espalha sementinha de mostarda, mas não fica parado. O que adianta eu fazer para essa família minha que está um peteco, as necessidades estão tantas, mas eu só tenho condições de fazer essa coisa pequenininha? Faça essa coisa pequenininha. Mas não fica lamentando e reclamando, dizendo que não dá conta e que não vai adiantar. Semeie o que você tem. Eu gosto de dizer assim para as pessoas, não é? Se você não sabe cuidar da cama que você tem, do quarto que você tem, como é que você pede a Deus uma mansão? Se você não é capaz de cuidar do quarto que você tem, do armário que você tem no seu quarto. O poder dos pequenos gestos, a capacidade de fazer pequenas coisas se tornarem grandes coisas. Jesus está querendo dizer, olha, o reino de Deus é um mistério. Nós não temos o controle de tudo, mas Deus tem. Agora Deus só age em nossa vida se a gente derramar suor e trabalhar. E olha, a gente derrama suor e trabalha, e é assim. Nós mais velhos somos do tempo, somos da época em que as pessoas não trabalhavam para ganhar dinheiro, não era? Na roça mesmo a gente via dinheiro só uma vez no ano, na época da colheita. Comprava um pano bem grande, fazia camisa para os homens tudo da mesma cor, vestido para as mulheres tudo da mesma cor, não era desse jeito? Via dinheiro uma vez no ano, a gente não trabalhava por causa... Dinheiro não era o foco nosso. Hoje dinheiro para nós é mais importante que trabalho. Houve uma inversão diabólica. Até hoje, lá em casa, quando nós nos reunimos lá na roça nas férias, eu tenho irmãos que não deitam de dia, porque é como se o papai fosse chegar, nós todos já velho, né? Fala, gente, terminou o almoço, vamos dormir um pouquinho. Não, vamos fazer alguma coisa. Porque a gente morria de vergonha de alguém chegar na casa da gente e ter um homem e uma mulher deitado, escorado, sem fazer nada, não era? Hoje imagina se alguém tem vergonha de alguém chegar em casa e eu estar parado. Imagina se isso faz corar a cara de alguém. Houve uma inversão. Nós perdemos a compreensão do poder do suor, do esforço humano. Nós passamos a acreditar apenas no poder do dinheiro, da sorte, do pistolão que vai me ajudar a conseguir alguma coisa. Estudar é uma bobagem, mais importante do que estudar é arrumar um pistolão na prefeitura que arruma um emprego para mim. Não é esse o raciocínio? É esse o raciocínio da humanidade. Arrumar um costa quente. Mais importante é isso. Jesus chama a gente a olhar e a perceber que o reino de Deus, ele vai acontecendo. É um mistério, mas que conta com a nossa participação, com o nosso suor. Na Alemanha, de cada 100 vagas na escola até o ensino médio, 60 são ocupadas com curso técnico para adolescente e jovem. Aqui no Brasil não chega a 10%. Porque aqui no Brasil tem uma mentalidade que que criança, adolescente e jovem não pode trabalhar. Claro que por causa do crime e da coisa horrorosa da exploração infantil. Mas não basta apenas defender, lutar contra a exploração, o trabalho escravo. Não adianta não pegar um adolescente, um jovem, e não desenvolver as habilidades dele. É muito mais perigoso uma menina ou um menino à toa do que um menino limpando uma casa. Não é não? O reino de Deus é um segredo. Versículo 33, leia comigo. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas.
Mas quando estava sozinho com os discípulos, moral da história, você tem que fazer uma escolha. Você quer ser um na multidão, ou você quer ser uma discípula, um discípulo de Jesus, que escuta as parábolas dele, mas que depois fica sozinho com ele? A importância da oração pessoal, a importância de chegar mais cedo na missa e ficar meia hora sentado, meditando, escutando Jesus interiormente. A importância de todos os dias você reservar um tempo para ficar sozinho com Jesus, para Ele te explicar tudo. Porque senão você vai ser sempre um na multidão. Escuta as parábolas, você acha que é um trem, mas qualquer um que vier e disser para você outra explicação, você fala, é mesmo, e você vai para lá. Você pode ter a sua compreensão, mas você tem que pegar a palavra de Deus e querer o que é que Jesus está me dizendo com isso. E aí só vai acontecer essa compreensão, o que é que Jesus está querendo dizer para mim com isso que Ele falou, se eu ficar o quê? Se eu ficar o quê? Se você ficar o quê? Se a gente ficar o quê? Sozinho com Ele. Minha gente, e tem mais uma. Você vai ficar sozinho com Jesus, Ele vai te explicar tudo, mas fé não é magia. Pega a segunda leitura, número 8, da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Olha que coisa impressionante. Você vai ter uma amizade, uma intimidade com Jesus. Você vai escutar a parábola. Depois você vai ficar sozinho com Ele. Ele vai te explicar tudo. Mas fé não é matemática. Fé não é comércio. Não é dinheiro. Fé é uma relação muito mais profunda do que a gente imagina. Leia comigo. Irmãos, estamos sempre cheios de confiança e bem lembrados de que, enquanto moramos no corpo, somos peregrinos longe do Senhor. Olha que coisa interessante. Sempre na confiança, mas bem lembrados que enquanto estamos nesse corpo aqui, somos peregrinos longe do Senhor. Pode sentir a presença dEle, pode arrepiar, pode chorar, pode o fogo baixar, mas aqui nessa vida somos peregrinos longe do Senhor. Tá claro? Olha o que vem. Olha que coisa impressionante o que vem. Pois caminhamos na fé e não na visão clara. Para lá. Essa pregação que os nossos irmãos evangélicos estão desenvolvendo, de que crer em Jesus é ter a visão clara de tudo, é ver operar, é ver a vitória, é ver a glória, é ver o poder manifestando. Caminhamos na fé e não na visão clara. As coisas com Deus não é assim matemática, não. As coisas com Deus não é balcão de negócio que você assina o contrato e tem lá os termos do contrato que se um descumprir, você mete um processo e ganha ainda muito dinheiro, não é? As coisas da fé, você caminha, não é na visão clara, não. Vocês pais e mães, vocês esposas e esposos, que já acham que fizeram tudo, pensando que o marido, que a esposa ia mudar, e as coisas não ficaram do jeito que você pensava. Você pai e mãe que fez tudo pelos seus filhos, e cada um tomou um rumo que não é o que você imaginava e esperava. Não é matemática. Caminhamos na fé e não na visão clara. A visão clara quem garante para nós é o balcão do comércio, é do negócio. Com gente nós não fazemos isso.
Deus não faz assim conosco. Na fé, nós caminhamos na confiança e não na visão clara. Versículo 8, leia comigo. Bem forte, bem acordados. Reage, igreja. Mas estamos cheios de confiança e preferimos deixar a moradia do nosso corpo para ir morar junto com o Senhor. Vixe Maria, quem de nós teríamos coragem de dizer: ah, se eu morresse agora ia ser a coisa melhor do mundo eu deixar esse corpo para ir morar com o Senhor? Ô padre, pera lá, ainda tem muita coisa para fazer. Olha o que vem, versículo 9. Por isso também nos empenhamos em ser agradáveis a Ele, quer estejamos no corpo, quer já tenhamos deixado esta morada. Para lá, vivo ou morto, o nosso empenho tem que ser em ser o quê? O que está escrito, versículo 9. Por isso também nos empenhamos em ser agradáveis. O que conta na fé? Ser agradável. Agradáveis a quem? Ao Senhor. Ao Senhor. Só isso. O que conta na fé, o que me interessa na fé, eu quero ser agradável a Deus. A gente quer que Deus seja agradável a nós, que Deus realize poderosamente as coisas em nossa vida, que a gente veja em visão clara a bênção, a vitória, a conquista que Ele me deu na visão clara, que eu possa até filmar e dar testemunho do jeito que eu sonhei, Deus me deu. Na fé não é na visão clara. Na fé o que conta é, ainda que as coisas nunca fiquem do jeito que eu quero, o que conta para mim é que eu seja agradável ao Senhor. Está claro? Olha o que vem, que coisa bonita. Versículo 10. Aliás, todos nós temos de comparecer às claras perante o tribunal de Cristo. Às claras vai ser só diante do tribunal. Aqui não é na visão clara não. Que pena que o Evangelho se tornou uma massa de manobra das massas, para iludir as massas, e dizer para as massas que a massa está com capeta, e para tirar o capeta tem que arrancar o dízimo. Que pena que nós reduzimos o Evangelho a simplesmente conquistas das coisas materiais. Aquele tempo em que pai e mãe eram pais e mães, e sofriam horrores por causa do casamento, sofriam horrores por causa dos filhos, e a gente escutava os velhos dizer: seja feita a vontade de Deus. Não era? Hoje não. Hoje que Deus faça a minha vontade. Se não fizer a minha vontade nessa igreja, eu mudo de igreja. Se eu não conquistar o que eu quero, o que eu sonho nessa igreja, eu mudo de igreja. Eu mudo tanto que precisar mudar, mas eu quero um Deus que faça e realize os meus sonhos. E tem um monte de pai e mãe, vô e vó, fraco na transmissão da fé, que os filhos e netos estão tudo sendo arrebanhados por esses picaretas, que tentam fazer o Evangelho ser balcão de negócio, e nós não estamos sendo capazes de convencer nossos jovens e nossas crianças, adolescentes e adultos, a semearem confiando e buscando apenas ser agradáveis ao Senhor. Ainda que as coisas nunca fiquem do jeito que eu quero, ainda que as coisas nunca fiquem do jeito que eu sonho, eu quero ser agradável ao Senhor. Incline a sua cabeça, feche os olhos, tenha um momento seu agora com Jesus. Fale com Jesus, peça de Jesus a graça de você criar coragem de semear o seu grãozinho de mostarda. Que nada no mundo impeça você de trabalhar no reino de Deus, semeando aquilo que você pode semear, o seu grãozinho de mostarda, as pequenas ações, os pequenos gestos. Ainda que nem você mesmo
nem quem convive com você veja alguma possibilidade de dar resultado, diga para Jesus: Senhor, eu quero fazer a minha parte. Eu quero ser um semeador, uma semeadora do grãozinho de mostarda, trabalhar na obra do reino de Deus, ser agradável ao Senhor, derramar o meu suor, fazer o que o Senhor espera que eu faça. Senhor, me ajude a reagir e a ter coragem de trabalhar pelo reino de Deus e não pelo reino do mundo e das coisas desse mundo. Reze comigo: Jesus, eu te peço, abençoe as minhas mãos, faz de mim uma pessoa cheio de coragem para semear, por menor que seja a semente, que eu não deixe nunca de semear. Quem faz crescer, quem garante os frutos é o Senhor, e não os meus cálculos, mas o Senhor, a sua misericórdia. Jesus, eu sei que eu devo fazer a minha parte, e muitas vezes não faço, muitas vezes recuo, e não sou o instrumento que o Senhor espera que eu seja. Por isso eu te peço, abençoe minhas mãos, que a semeadura seja fecunda, que eu nunca deixe de semear. Abençoe os meus passos, a minha mente, o meu coração, para que eu possa trabalhar no reino de Deus, para que o mundo seja melhor, ainda que eu não veja com a visão clara os resultados, pois eu caminho na fé, na confiança, e não com o poder dos cálculos do mundo. Jesus, abençoe tudo que eu faço, pela minha vida, pela minha família, por um mundo melhor, pela minha igreja. Que a semeadura nunca seja em vão, que eu nunca deixe de semear, porque com a bênção do Senhor eu já colhi muito e quero colher muito ainda, a fartura da bênção que o Senhor garante, uma colheita farta. Eu creio, eu confio, eu caminho na confiança. Abençoe a minha vida, Jesus, o meu trabalho, as minhas pequenas obras. Põe a mão no seu coração. Agradeça a Jesus por tudo que você pode fazer, semear, colher, trabalhar por um mundo melhor.